Olá, eu sou Ricardo Moreira, licenciando em matemática, e a minha orientadora é Ana Paula Nunes, e eu vou fazer a apresentação para vocês do nosso projeto para TCC2 que nós vamos executar no próximo período. O nosso projeto ele vai falar sobre o financiamento da educação básica, o Fundeb, né? E nós vamos fazer um recorte, né, para fazer uma análise sobre os dados do município de Camaçari. Então vamos lá. A nossa introdução, né? E ela vai trazer para a gente um overview do que a gente vai falar, né, sobre o nosso projeto. A ideia da gente é fazer uma análise da educação sobre o Fundeb na educação básica, né, e entender esse contexto, né? Então, a educação básica ela é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade e o financiamento dessa área, né? E é crucial para garantir a qualidade do ensino. Então, nosso objetivo é a gente poder, na verdade, fazer uma análise desse processo, entender como funciona o Fundeb, né? Essa regulamentação, compreender esse contexto, né? E aí, nesse trabalho, a gente tem os objetivos de analisar os aspectos legais, né, que abordam sobre o financiamento da educação básica. A gente quer compreender os caminhos, né, desse processo histórico, e aí a gente vai fazer um apanhado desde lá de trás, né, para que a gente possa, na verdade, identificar esse processo, como é que funciona no Brasil, como se gerou no Brasil esse contexto de financiamento da educação, né? Surge da onde essa ideia e chega até onde, né? E aí a gente vai, depois disso tudo, fazer uma análise também no nosso locus, né? Que é o município de Camaçari, a partir dos dados que eles disponibilizam no site da transparência, no próprio site governamental. A nossa metodologia ela é baseada em pesquisas bibliográficas e documentais, né? Nós vamos analisar legislações, a gente vai analisar dados, planilhas, né? E a gente pretende tentar entrevistar algumas pessoas também para a gente poder compreender como é isso no dia a dia. O objetivo, então, é apresentar uma visão ampla e detalhada sobre o tema, né, para que a gente possa também contribuir, né, com essa reflexão sobre o financiamento da educação no Brasil. O objetivo geral é compreender a política de financiamento para investimento da educação básica brasileira, analisando as suas características de funcionamento, a sua composição e a sua abrangência. Então, a gente quer, a partir desse objetivo geral, analisar os aspectos legais que abordam sobre o financiamento da educação brasileira, mas compreendendo os caminhos trilhados nesse contexto, né? Qual é o histórico disso, da onde vem, né? Como o Brasil institui essa política de financiamento da educação, né? E a partir daí a gente pretende identificar o funcionamento do Fundeb, né? Que é a composição, a abrangência, que é para que a gente possa ter uma noção macro desse contexto. E aí a gente vai fazer um recorte em cima, né, do município de Camaçari com os dados que eles fornecem de forma pública, né, para que a gente possa avaliar na prática como é esse repasse, como funciona essa aplicação desses valores. E o que nós vamos ver, né? A gente vai primeiro compreender historicamente sobre as políticas de financiamento da educação básica, e aí a gente vai entender que o Brasil já faz isso de uma forma pública há muito tempo, né? A gente pretende entender um pouco sobre os marcos legais, então Constituição Federal, LDB, PNE, né? Vamos fazer uma análise comparativa entre o antigo Fundef e o Fundeb em si, né, que é a versão antes do novo Fundeb, né, que é a versão que não era permanente, que precisou de uma legislação específica, né, para tornar isso uma política permanente, né, de financiamento da educação. Vamos falar sobre o novo Fundeb, que foi agora há pouco foi institucionalizado como uma política permanente de financiamento da educação. Vamos entender o PISA nesse contexto, né, e como esse ranking, na verdade, nos viabiliza em outros contextos internacionais, e isso é importante para a gente entender que o processo educacional ele nos traz benefícios também a níveis políticos, né? Vamos falar um pouco sobre o federalismo, né, no contexto do Fundeb, de que forma o governo federal ele colabora, né, com as pessoas nesse sentido, com os municípios, com os estados, entender a municipalização desse contexto. E por último, a gente vai analisar dados de repasse do Fundeb para o município de Camaçari, como o município tem distribuído essa verba, né, no processo educacional. A gente vai ter uma breve cronologia e vindo lá
do contexto dos jesuítas, né? Bem de lá de trás, a gente pretende traçar aí uma timeline onde a gente quer mostrar que financiamento da educação no Brasil é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? Não é uma política nova, né? Então a gente vai poder analisar isso daí, a gente vai poder entender os artigos da Constituição, né? Quais os decretos que viabilizaram chegar no Fundeb hoje como ele está, né? Então toda essa história ancestral do Fundeb aí. Nós vamos passar também um pouco pelas revoluções que houveram no processo educacional, né, focando no contexto da solicitação social para o financiamento da educação, para a melhoria da educação. E a gente também vai fazer algumas críticas, né, trazer algumas críticas, alguns pensamentos críticos para que a gente possa compreender essa autocracia classista histórica do Brasil, né, no contexto das desigualdades sociais, né, o que forjou nos princípios liberais e republicanos, né, essa contraditoriedade que aconteceu no país, né, e que acabou trazendo uma conjuntura de regressão social, que é uma análise que a gente pode fazer disso daí. A gente vai entender um pouco também como a gente gasta nosso dinheiro, né? Vai entender para onde vai, que parte é desse dinheiro que chega para a gente, né, no Fundeb, né, como isso é feito. E, por outro lado, a gente também vai dar uma olhadinha nos PIBs, né, de alguns países que têm aí muita investimento de financeiro a partir do seu PIB dentro da educação e entender também que nem sempre um país que aplica uma quantidade massiva de dinheiro é um país que tem uma qualidade na educação alta, né? Então, isso é importante também para a gente observar isso daí. Vamos falar dos marcos legais, né? E aí a gente vai fazer traçar aí uma timeline também para a gente entender esses marcos legais, né? Isso aí está nas nossas referências, inclusive, mas vamos falar um pouco sobre o PNE, sobre a LDB, né? E vamos falar sobre o novo Fundeb, que foi agora colocado de forma permanente pela Lei 14.325, de 12 de abril de 2022, né? O que é de grande importância para a educação brasileira. Vamos falar do Fundeb em si e entender como é que ele funciona, como ele está dividido, como é feito esse processo, fazer uma análise, né, através de entender quais os impostos que o Fundef e o Fundeb, na verdade, eles têm, né, e como está distribuído isso daí. As características do Fundeb, a gente vai precisar entender, compreender, né, todo esse contexto, entender como funciona e como ele está direcionado, para o que ele está direcionado, e tudo isso é muito importante. E trazer também algumas reflexões, né, que isso é um dos objetivos da nossa pesquisa, né, trazer reflexões para que a gente possa até motivar novas pesquisas a partir dessas reflexões, né. Vamos falar sobre o novo Fundeb, né, que foi institucionalizado em 2022, e entender o que mudou do novo Fundeb, do antigo Fundeb para o novo Fundeb, compreender essas transformações, essas mudanças, fazer algumas análises no macro, né, enquanto o MEC empenha e quanto ele gasta com a educação nesse contexto, qual é esses percentuais, né, entender o empenho na educação básica, né, com relação ao empenho do MEC e como está distribuído. Vamos entender também o que a gente da educação básica pagou, vamos entender o que o MEC pagou também, né? Então, ver a diferença em percentual, por exemplo, desses investimentos, né? Por exemplo, em 2020, como está mostrado no gráfico, o MEC ele usou para a educação básica 32,516 bilhões, né? E pagou, né, em pagamentos, foi o que foi empenhado, foi 32, mas pagamos 116, né? Então é uma diferença muito grande, então a gente vai poder visualizar também isso daí. E vamos fazer uma análise do repasse para o município de Camaçari, né? E aí são as planilhas da Transparência Pública Federal. Vamos fazer ver onde está sendo investido esse dinheiro, né? Para onde vai, para que programa está indo, fazer uma análise, na verdade, dessas planilhas e compreender como essa verba está sendo distribuída, né? E aí a gente vai fazer
uma análise também do quanto está entrando desse dinheiro para o município, como ele está sendo distribuído, né? Em quais segmentos ele está sendo distribuído, né? Se é uma coisa é, justa, adequada. Vamos fazer algumas análises críticas também, né? E entender essas divisões. Aí são algumas planilhas que a gente também vai trazer do município de Camaçari, né? Para se entender como eles fazem essas divisões, esses contextos. E vamos trazer a nossa conclusão, né? Porque a pesquisa sobre o financiamento da educação básica no Brasil demonstra a importância do Fundeb como principal instrumento financeiro para garantir a qualidade de ensino. Então a gente precisa entender que o Fundeb é uma ferramenta fundamental, né? Ele é necessário para que a gente consiga garantir a equidade da distribuição dessa verba e assim também garantir que a educação chegue com, pelo menos, ela tenha a intenção de chegar com os mesmos privilégios para todos, né? Então, isso é importante. Além disso, a identificação do funcionamento do Fundeb e sua abrangência vai permitir saber, por exemplo, como os municípios têm tratado isso, né? De que forma isso está acontecendo, né? Vai mostrar também que o Fundeb ele está moldado para garantir uma distribuição de verba, principalmente para aqueles municípios que não conseguem chegar, né, no valor per capita por estudante. Então, a intenção do Fundeb é colaborar nesse sentido. E a ideia é mostrar, né, que a nossa pesquisa aponta a necessidade de uma gestão eficiente dos recursos destinados à educação básica. Ou seja, não adianta só a gente receber muito dinheiro, mas também a gente precisa distribuir isso de forma adequada, e o novo Fundeb tenta fazer essa distribuição da melhor maneira possível. Então, aqui estão as nossas referências, né? Eu agradeço aí, muito obrigado e até a próxima.